Bom dia. Hoje, como o pastor estava falando, é um dia mais chuvoso. Os guerreiros levantaram da cama e estão aqui logo cedo. É dia de vestibular, então os meninos estão aí mais ansiosos e alguns pais cuidando deles. Eu disse, pastor, vamos ser só nós aqui, mas eu tenho certeza que todos que estão, Deus tem algo específico para você. Enquanto eu estava preparando e estudando, Deus falou muito ao meu coração, trazendo alguns pontos em que eu preciso melhorar, ou que me fez refletir sobre algumas questões minhas, particulares minhas. E eu espero muito que Ele consiga fazer isso no seu coração. E eu acredito muito que, para que isso aconteça, a gente primeiro tem que estar com o coração disposto a ouvir de uma forma que seja ensinável, que Ele possa falar o seu coração, e o coração diga assim, Senhor, pode ser que em algumas áreas eu queira resistir, mas eu quero entregar o senhorio do meu coração ao Senhor, para que o Senhor possa falar de uma forma que eu possa entender o que em mim precisa ser mudado. O tema, os abismos do coração, a gente está chegando no finalzinho, acho que essa é a penúltima aula, depois só tem mais uma, mas ele é extremamente profundo, falando de questões muito, muito profundas da nossa alma, do nosso coração, e coisas que, como humanos, nos impede de prosseguir no espiritual. Essa guerra que a gente tem entre a carne e o sangue. Então, assim, são abismos que chamam outros abismos, por isso que falamos sobre vários abismos. Hoje nós vamos tentar falar sobre 2, não sei se eu consigo dar toda a lição, mas eu queria que, mais do que entregar um conteúdo, a gente pudesse sair daqui com alguma coisa prática para a nossa vida. Então, mais do que correr com o conteúdo, eu queria que pelo menos uma coisa ficasse gravado no coração de cada um, e dizendo, esse ponto, eu vou entregar ao Senhor para que Ele possa trabalhar. Quando a gente fala de abismo, e como já está quase no final, então muita coisa já foi dita, pode ser que eu repita algumas coisas, espero que não, mas muita coisa já foi falada, né? E eu queria ouvir um pouquinho vocês sabem que eu não consigo ficar aqui sozinha, gosto mais do estudo do que da pregação, por isso, porque eu não fico aqui sozinha. Será que tem algum microfone que pode... Regis, você consegue ficar levando o microfone? Pastor, tem algum disponível para o pessoal? Porque eu gosto muito da interação de vocês, porque à medida que vocês falam, eu aprendo também com a experiência de vocês, e eu acho que a aula fica mais rica, porque ninguém sabe tudo, e todo mundo tem algo também para ensinar, até mesmo com as próprias vivências. E a gente vai ver hoje que os nossos erros também podem ser muito aprendizado para outros. Então, não é só aquilo que fizemos de bom, mas aquilo onde também erramos, e que isso sirva também de lição para a nossa vida. E a gente vai também falar muito sobre isso. Eu queria começar com Eli orando ao Senhor, entregando toda a direção ao nosso Deus. A gente vai iniciar com uma exclusão, né? Excluindo Eli, quem mais? O pastor, os professores que ministraram a aula. Eu queria que um dos alunos falasse aquilo que já aprendeu até agora e dissesse o que entende sobre abismo. E a gente falando abismo geológico mesmo. O que é um abismo? Tem prêmio para quem responder. Vamos ver se... Abismo. A gente falou quase 2 meses sobre isso, né? O que é um abismo? Cássio, pode falar, que eu sei que você está aí doido para falar. Está ali gritando para falar. Abismo é algo profundo. Foi profundo o que ele falou. Abismo é algo profundo. Um poço é algo profundo. Aonde ficam os abismos? O que são eles? Cássio, mais palavra dívida, eu vou te dar um prêmio. Mais um voluntário. Vocês vão ver o prêmio, quem sabe mais alguém se... Opa!
Ia dar um óleo de ungir. Ei. Mais um. Quem sabe onde fica o maior abismo do mundo? No oceano. Qual? A Fossa das Marianas é o maior abismo. Se o Monte Everest, que é o pico mais alto do mundo, entrasse nele, ainda sobrava espaço. De tão profundo que ele é. Tem mais de 11 mil metros para baixo. O que acontece? Existem vários grandes, esse é o maior de todos. Ele é de uma profundidade absurda. Eu tinha algumas fotos, mas eu acho que eu não coloquei ali, não. Quais são as características do abismo, né? Ele é absurdamente profundo e quanto mais você desce, ele vai se diferenciando entre as suas camadas. Quando você está em um ponto, ele é de um jeito. Quando você chega no mais profundo do abismo, ele é escuro, a luz não penetra ali, ele é totalmente escuro. A vida ali, existem alguns seres vivos ali, geralmente são seres bem estranhos, meio esquisitos, e eles têm que promover a sua própria luz para poder conseguir enxergar. Tem até alguns peixes que a sua própria pele ela é translúcida. E tem muitos peixes cegos por conta da escuridão. A pressão é muito forte ao ponto de ser é impossível que os nossos corpos suportem tamanha pressão ali naquele local. Quando a gente está em um abismo das nossas emoções, que esse tema todo fala mais sobre abismos, voltado mais para o campo das emoções, não é muito diferente. Quando a gente está dentro de um desses abismos do coração, a gente costuma sofrer uma pressão absurda, na grande maioria das vezes interna, nossa mesmo. Tem as pressões externas, mas, em geral, a maior pressão acontece dentro de nós mesmos. Você se vê em um local escuro, porque é como se você não visse uma saída daquele local, quando nós nos enredamos nesses abismos. No abismo, geralmente, ele está entre as placas tectônicas, entre uma e outra placa, no fundo do oceano. Existem os marítimos e existem os terrenos. Como estamos falando de Jonas, vamos focar mais nos marítimos, porque nos lembra mais a questão do mar e do grande peixe. Existem grandes peixes, e isso tudo, se a gente traz para a nossa vida, comparando a questão do abismo, ele é muito similar, ele é muito parecido. Hoje, nós vamos falar primeiro, e se der tempo a gente vai para o segundo, passei certo, sobre o abismo da culpa. E é a culpa com relação ao outro, porque estamos falando sobre Jonas. Existe a culpa com relação a nós mesmos, mas nesse caso nós vamos focar muito a questão da culpa com relação ao outro. E a obediência sem amor. A obediência sem amor é fácil demais, né, gente? O que é obedecer sem amor? Às vezes, no nosso dia a dia, na nossa rotina, é o que a gente mais faz. Em casa, no trabalho e, infelizmente, na igreja e no reino de Deus. E isso tem consequências. Vamos lá em Provérbios 21:8. Quem vai ler? Tem algum microfone, Regis? Vamos lá. Provérbios 21:8. Como está aí, fica até mais fácil, né, para a gente. Tem uns versículos, irmãos, que não vai estar aí. E você já sabe que eu tenho uma dificuldade enorme de estar tirando e pondo óculos. E com essa luz aqui bem em cima, pior ainda. Então, os versículos que não tiverem, esse eu vou ler, porque está aí. Os que não tiverem, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Por que será que o caminho do culpado é tortuoso? Minha culpa, minha máxima culpa. A culpa vem quando entendemos que o que fizemos não foi bom naquela situação. Você já se sentiu culpado por alguma coisa que você fez? Traga a memória. Não precisa falar, só traga a memória. Não se exponha. Tem algo que você já fez
que você sabe que não deveria ter feito e por isso se sente culpado? Ou uma vez você se sentiu culpado? Jonas percebeu que ele era um risco, um problema para outras pessoas do barco. Lembra da situação de Jonas ali no barco? Vamos lá, Rubinho. Jonas 1, 11, 12. Enquanto ele abre, a gente vai falando. Quando Jonas estava ali no barco, que veio a grande tempestade, ele sabia que a culpa era dele. Ele sabia que ele era o motivo daquela tempestade. E ele sabia que aquilo poderia matar não só ele, como todos que estavam ali. Tem coisas que às vezes a gente faz que a gente prejudica não somente a nós, a gente prejudica a outros. Às vezes a gente diz assim, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. Esse eu faço o que eu quero, às vezes respinga em outras pessoas, na esposa, nos filhos, nos parentes, nos amigos, ou muitas vezes uma decisão errada no próprio trabalho. E aí, quando a gente percebe que aquilo que está acontecendo, aquela tempestade que se levantou na nossa vida, é nossa culpa, fomos nós quem criamos, a gente tem uma tendência a cair nesse abismo. E se a gente não tomar cuidado, é difícil sair desse abismo. E esse abismo pode puxar outros abismos. E a lição de hoje é justamente para que a gente fique atento. Quando esse abismo se deparar em nossa frente, o que a gente deve fazer ou não fazer? Cuidado com o abismo da culpa. Ela tem uma função, a culpa na nossa vida, e ela não é ruim. Parece que é, mas não é. Há uma função, é um sentimento que Deus coloca em nosso coração para uma causa e um objetivo, mas quando ela não é exercida da forma correta, ela pode desencadear em um abismo. Abismo esse que muitas vezes tem levado muita gente ao abismo da depressão, da ansiedade, do suicídio. Então, é um abismo perigosíssimo, que não devemos ficar lá. Vamos lá, Rubinho? Jonas 1, 11, 12. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas, ele tinha total ciência de que o problema era ele. E sabendo que o problema era ele, aquilo tomou conta dele de dizer assim, me lance ao mar. E essa frase de Jonas é tão interessante, né? Porque é um livro tão pequenininho, que a gente já ouviu falar tantas coisas, eu já ouvi tantas mensagens, acho que até já preguei sobre ele também, mas que nessa semana mexeu comigo de uma forma diferente. Quando diz assim, me lancem ao mar. Marina, o que vem na sua mente com essa frase? De todas as vezes que você já leu, já ouviu, já viu. Então, toda vez que alguém dizia assim, Jonas pediu para que os marinheiros lançassem ele ao mar. O que vem? Primeira coisa, não pensa, vou falar certo ou errado. Primeira coisa que vem à sua mente. Acho que com o intuito dele, literalmente, querer resolver o problema. Querer resolver a situação. Porque ele na cabeça dele, né, sabia que ele era o causador do problema em si. E uma vez sendo lançado ao mar, a tempestade se acalmaria. Mesmo pensamento meu. Mais alguém? Pode falar, Rubinho. Rubinho, lá atrás. Ele estava, a bem dizer, pedindo para que ele fosse morto, para que o problema acabasse. Mas ele não tinha coragem dele se matar, porque ele poderia se jogar. Gente, essa aula está maravilhosa. Mais alguém, por favor? Mais alguém? É nessa linha mesmo, é isso mesmo. Eu acho que a resposta da Marina vai completando a do Rubinho, que vai completando lá. Então, pode falar. Ele ia tirar a culpa e seria um alívio para ele, né? Porque ele vai carregar a culpa e ao mar para salvar outras pessoas. Ainda ia sair como salvador, né? Era o culpado da situação, ainda ia sair. É isso. Mais alguém? Vocês enriquecem demais, gente, a aula. Então, vou pedir para me lançar ao mar para resolver o problema. Sim. Me lançando ao mar, aquilo acalma, e porque também eu morro e me vejo livre disso. O pensamento que toma conta de muita gente quando está submerso de problemas. Então, eles pensam assim,
A culpa é minha, se eu não estiver aqui, o problema também não estará. Gigante abismo e grande erro. Se faz isso, a tempestade se acalma e eu ainda saio por tranquilo, né? Esse pensamento, deixa eu ver em qual que está lá. A culpa vem quando entendemos que fizemos o que não é tão bom. Jonas percebeu que ele era o risco, um problema para outras pessoas. Esse pensamento de que somos um problema para alguém gera esse sentimento de culpa, vergonha, por sabermos que fomos o causador da dor de alguém. Pensou naquilo que eu te pedi? Uma situação que você causou o problema e você se sentiu culpado por aquilo? Trouxe vergonha ao seu coração por ter feito o que você fez? Se pudesse voltar no tempo, não teria feito? Diante dessa situação, que você provocou a situação, gerou uma situação, uma tempestade em meio àquilo tudo, você sabe que a culpa é sua, você está envergonhado pelo que você fez, e qual foi a sua atitude diante disso? Porque muitas vezes o problema não está também naquilo que a gente faz, mas principalmente como que eu vou agir a partir daí. E a Bíblia, ela mostra e deixa claro várias situações e vários erros de vários personagens bíblicos, não é só para a gente conhecer o erro que ele cometeu, mas a forma como ele lidou com ele e aprender com isso. E muitos lidaram de uma forma boa e outros nem tanto. Jonas, ele queria, já que eu não posso, eu sei que eu sou culpado, preciso sair daqui, é melhor que eles me lancem ao mar do que eu mesmo me lançar ao mar. Melhor que eles façam isso, resolve o problema deles, da tempestade, e resolve o meu problema, de saber que o erro foi meu. A culpa deve ter como propósito gerar arrependimento. E quantas vezes a gente vê pessoas que erram e não se arrependem? Muitas vezes sentem remorso, mas não chegam ao nível do arrependimento. Por isso que eu digo, a culpa por si só é igual à dor, né? A dor por si só, ela não é ruim. A dor, ela nos mostra que algo não está bem. Você tem uma dor de cabeça. A dor de cabeça, ela sozinha nunca é nada. Ela sempre é um sinal de alguma coisa. Ela sinaliza para algo. Então, ela sinaliza que tem algo no seu corpo que não está bem. Precisa ser investigado. O medo, imagina se nós não tivéssemos medo, quantos abismos nós não entraríamos. Porque tem muitas ciladas que a gente não entra por medo. A culpa, mesma coisa. Mas ela precisa gerar, eu preciso entender que o erro foi meu, e isso precisa gerar em meu coração arrependimento. E não só dizer assim, tá, eu errei, o erro foi meu, a culpa é minha, e ok, me lance no mar e tudo está resolvido. Não. Isso precisa gerar no nosso coração o arrependimento. De entender a profundidade daquilo que a gente fez, as consequências que isso vai trazer, e sempre há as consequências, ter coragem de arcar com elas e dizer, diferente do que Jonas fez, agir como Davi agiu. E é bem interessante a comparação que o pastor coloca no livro, comparando a atitude que os dois tiveram. Os dois sentiram culpa, os dois entenderam o seu erro. Os dois perceberam que o erro dele causou mal não só a ele, mas a muitos que estavam ali ao redor deles, tanto Davi como Jonas. Mas a forma de resolver o problema foi diferente. E não só de resolver o problema, mas a forma que eles sentiram aquilo foi diferente. A forma como o coração dele processou aquilo foi diferente. Então, enquanto um queria a todo custo fugir do problema, de uma forma covarde, e muitas vezes queremos fugir dos nossos problemas de uma forma covarde, é melhor fazer isso porque vai ficar bom para todo mundo, do que encarar o problema ou encarar o Deus que deu uma ordem e ele desobedeceu. Ele poderia ter conversado com Deus em meio ao seu arrependimento e dizer assim: Senhor, sei que errei,
Sei que pequei, sei que fugi da sua presença. Eu quero ir para Nínive pregar, assim como o Senhor mandou e obedecer a sua ordem. Mas ele não fez isso. Mesmo vendo as consequências do seu erro, ele preferiu ser lançado ao mar, para acabar a história ali e encerrar o problema ali. E muitas vezes nós queremos fazer exatamente igual. Exatamente igual. Porque a gente acha que é o mais fácil. A gente acha que é o mais tranquilo. E quantas vezes a gente se viu à beira desse abismo, quase pulando nele? Quase embarcando e entrando nesse mundo sombrio e sendo submergido pela pressão da situação, aonde você é esmagado pela própria pressão interna e externa que esse ato causa, sozinho e isolado, sem querer a ajuda de ninguém, e sabendo que é difícil alguém chegar até você e lançar uma corda e te tirar do abismo, porque muitas vezes não há corda suficiente que chegue até o profundo abismo que você está. E que muitas vezes esse sair do abismo vai depender de você. De você. De uma decisão sua. Daquilo que você vai decidir. Porque existem lugares que só Deus consegue te tirar de lá. O amigo não vai. Porque se ele for, ele também vai ser tragado pelo abismo. O amigo não vai. E o único amigo que você tem, e é o mais importante, é o próprio Jesus. E é Ele quem vai conseguir te tirar desse local. Mas para que Ele possa fazer isso, o coração tem que ter o arrependimento daquilo que foi feito, gerado por esse sentimento de culpa e reconhecimento do mal que causou, e não só o remorso. Quando fazemos algo que não deveríamos ter feito, devemos parar, repensar e mudar. Parar, repensar e mudar. Porque não adianta continuar na mesma prática. Tem situações que dizem assim, mas para mim não tem mais jeito. Então, já que não tem mais jeito, vou continuar do jeito que estou. Não. Não. Sempre tem. A Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre alcança. A graça sempre chega. A graça sempre está disponível. Não há lugar, não há abismo mais profundo, mais escuro, mais inabitável, mais sob pressão, que a graça não chegue, não alcance, não te resgate. Não há. Quando não entendemos isso, desistimos e assim dizemos como Jonas, jogue-me ao mar. É a frase de quem assim, não tem mais jeito, jogue-me ao mar. Desisti, pendurei a chuteira, encerrei a carreira, não consigo mais. Esse problema não consigo lidar, essa situação não consigo resolver. Não consegue mesmo, sozinho não. Sozinho não. Muitas vezes, queremos ser lançados no mar do esquecimento. Aquela pessoa que, tanto do mar do esquecimento, você se fazer esquecido, fugir, se isolar, sair daquilo para que as pessoas não lembrem mais, ou que o outro te esqueça. A gente quer entrar no esquecimento para que, uma vez que ninguém lembre de mim, não lembro o que eu fiz, não lembro o que eu causei, não lembro o que eu provoquei. Vamos lembrar da nossa família? Tem alguém, não precisa falar também, só traga a memória. Tem alguém na sua família que todos preferem não lembrar? Que todos preferem fazer de conta que não existe? Porque é o problema? Às vezes, nos lançamos no mar da tortura, angústia e isolamento. Tudo pela culpa. Está contando quantos? Tudo pela culpa.
Mas a gente não vai levar só daquela nossa família, não. Vamos trazer para a gente. Quantas situações também nós provocamos e por conta disso a gente se isolou dos outros. E às vezes a gente acha que a culpa é dos outros que se afastaram, mas quando na verdade nós provocamos o afastamento por ações nossas, por erro nosso, por culpa nossa. E aí, como a gente não consegue chegar até o arrependimento da ação, é mais fácil jogar a culpa no outro, porque foram eles que me isolaram, porque é eles que não querem contato comigo, é eles que... Cris, acho melhor desligar aquele ali, né? É eles que estão me isolando, é eles que não querem nada comigo. E muitas vezes foi a gente que se isolou, é a gente que se tortura por aquilo que a gente fez, é a gente que vive nessa angústia se martirizando. Existem pessoas que estão há anos na igreja, há anos servindo ao Senhor, na igreja, fielmente, e a gente vai falar sobre estar na igreja servindo, mas como que esse coração está servindo, e tem dentro dela um sentimento de culpa, e não consegue se perdoar por algo que ela fez de errado há muito tempo no passado. Situações aonde a pessoa que você prejudicou até já te perdoou, o próprio Cristo já te perdoou e você não consegue se perdoar. E por falta desse perdão com você mesmo, você vive submerso nesse abismo da culpa que leva a uma tortura a você mesmo, uma angústia ao seu coração e um isolamento que você provoca por não liberar o perdão para você. Mas como que eu fui capaz de fazer isso? Olha o quanto que eu prejudiquei. E não consegue seguir a vida, não consegue caminhar, não consegue entender o perdão de Deus sobre a sua vida, abraçar a oportunidade do recomeço e dizer assim, sim, a gente volta para a questão do arrependimento, errei, e a gente volta a lembrar de Davi. Eu acho que é no próximo slide, ainda não é. A gente volta a lembrar de Davi e dizer assim, errei, minha culpa, mas eu vou me levantar e eu vou escrever uma nova história. E a gente não está falando de pessoas que não estão na igreja, a gente está falando de corações que estão na igreja vivendo isso, que não se perdoa, que toda vez que Deus pede algo, essa culpa bloqueia e diz assim, mas como aconteceu isso, não sou eu, Deus vai levantar outra pessoa, porque eu não sou digno disso, pelo que eu já fiz. E quando Deus está esperando que o seu coração esteja disponível para isso, e se necessário for, Ele vai no abismo da culpa que você está, para te resgatar de lá, e trazer você para a superfície, e falar de novo ao seu coração, para você fazer aquilo que Ele disse que é para você fazer, e você vai obedecer. Porque nem o abismo mais profundo conseguiu tragar Jonas antes que ele cumprisse o propósito que Deus tinha designado para ele. Então, até que o propósito de Deus se cumpra em você, nem o abismo profundo te traga. Mas, no meio da caminhada, as dores vêm. Quer aliviar a dor? Obedeça mais rápido. Porque até que o caminho ele vai acontecer, para que você chegue à obediência daquilo que ele te pediu para fazer. Jonas é lançado ao mar, o pedido dele foi atendido, eu acho que deve ter pensado assim, bom, agora tudo se resolve. Agora tudo vai ficar tranquilo, por quê? Me lançaram ao mar, a tempestade cessou, ninguém mais vai morrer, só eu mesmo que sou o culpado, está tudo certo. E o que acontece? Deus dá ordem ao grande peixe, engole Jonas, fica 3 dias e 3 noites ali, para ele entender que os caminhos do Senhor é diferente do nosso, e ninguém foge do Senhor. Então, às vezes a gente se tortura, e poderia ser mais leve.
às vezes a gente se isola e poderia ser diferente. A nossa culpa nos mantém preso a um abismo que Deus quer libertar. Esquecemos da graça, da bondade e do amor de Deus, que cobre multidão de pecados. A graça de Deus, não tem, a gente já ouviu muito isso, né? Mas é uma verdade que precisa ser repetida. Você não pode fazer nada mais para que Ele te ame mais, nem nada menos para que Ele te ame menos. Ele te ama. E Ele chegou ao ápice desse amor, quando disse o Filho dele, vá e morra por eles. E a gente vai falar sobre a obediência sem o amor, que é totalmente avessa à obediência que Cristo fez, que é a obediência em amor. E as consequências dessa obediência sem amor. E muitas vezes, quando a gente está mergulhado nesse abismo da culpa, a gente esquece da graça de Deus, que vai lá e que te resgata, que vai lá e que te traz de volta à tona para respirar. Ele provavelmente não conseguia mais enxergar qualquer possibilidade de um dia poder voltar a ser bênção para alguém. Vamos voltar lá para a sua primeira culpa, que a gente pensou logo no início. Se você já trocou de uma por outra, se tem várias opções, vamos na que veio agora na mente. Quando você estava no meio dessa questão, se sentindo culpado por aquilo que você fez, que te prejudicou e prejudicou outras pessoas, não bate aquele sentimento de dizer assim, eu nunca mais, como que eu posso ser bênção para alguém? Olha o que eu fiz. O mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E o bem que eu quero, esse eu não consigo. E é essa briga que tem dentro da gente. E o inimigo aproveita essa brecha e fica lá no seu ouvido. Não, olha o que você já fez. Você acha mesmo? Tá, agora você vai para a igreja, agora você vai ser santinho, agora você vai querer consertar as coisas. Sim, sim. E se a gente for olhar para o nosso coração, quantas vezes a gente lança isso ao olhar para outra pessoa? Tipo assim, todos merecem a graça de Deus, menos fulano, porque olha o que ele fez. Como a gente julga fácil, né? Se a gente descobrisse, não vou citar nomes, né, porque vai para a internet. Se a gente descobrisse que se converteu e é uma bênção, aí você vai dizer assim, ô Senhor, você podia ter salvo outro, né? Mas logo fulano, deixa logo ir para o inferno mesmo. Já fez tanto mal aqui na terra. Talvez esse foi o pensamento que Jonas teve. Ah, não, Senhor, salva Nínive, não. Olha tudo que eles já fizeram. Não, destrói mesmo. Não, nem vou. Não, nem vou. Mata mesmo. E às vezes a gente age igualzinho. E a gente julga Jonas e está fazendo a mesma coisa, está caminhando pelo mesmo caminho. Como lidar com a culpa? A gente falou antes, né, que eu terminei trazendo um pouquinho antes, o exemplo de Davi. Ele também pecou, errou, prejudicou outros com seu pecado, também teve vergonha e também sentiu culpa. Mas como que ele lidou? Juninho, está com a Bíblia aí? Salmo 51, 12, 13. Salmo 51, 12, 13. Pastor Fernando, quando o senhor vê a comparação entre o que aconteceu com Jonas, e a gente deu uma explicada agora rápida, mas a gente já viu esse tempo todo sobre os abismos, e a gente faz esse paralelo com Davi, o que vem no seu coração, antes do Juninho ler ali? Com relação a Davi, ele pecou, reconheceu o seu pecado e confessou. Diante da afronta, né? Porque ele foi confrontado, e ali, naquele confronto, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu, e eu acho que, para nós, isso é algo essencial, para que a gente possa ter a nossa vida transformada, a gente precisa reconhecer. E quando a gente reconhece isso, então a gente dá liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. O pastor falou uma coisa bem interessante, que é a pessoa vai falar e esqueceu. Ele foi confrontado.
é bem complicado quando nós somos confrontados, né? Porque muitas vezes a nossa primeira reação diante do confronto não é reconhecer. É pior ainda, porque muitas vezes a gente não quer ser confrontado. É como se quando a gente chega e diz assim, pastor Fernando, deixa eu falar uma coisa para o senhor, olha, nisso que o senhor falou, que o senhor fez, que o senhor agiu, eu não concordo por isso, acho que a sua postura deveria ser diferente. Às vezes a pessoa ouve e aquilo, em vez de causar no outro esse arrependimento, esse reconhecimento, gera uma revolta em quem está falando, ao ponto de dizer assim, quem é ele para dizer isso comigo? Infla tanto o interior daquela pessoa, ao ponto de muitas vezes querer sair da igreja, porque foi confrontado com o seu pecado, de querer a separação, de querer pedir demissão do emprego e de tantas outras situações, porque não é capaz de reconhecer o seu erro nem sozinho, nem mesmo quando é confrontado. E o confronto, em vez de gerar esse arrependimento e reconhecimento, gera uma soberba tão grande, ao ponto da pessoa dizer, agora, por quê? Por que isso acontece? Pode falar. Quando nós estávamos falando da parte de jogar o Jonas fora do barco, né, eu lembrei de um supervisor que eu tive quando eu estava trabalhando na ferrovia, né? Ele falava muito assim para a gente, que nós perdemos muito tempo procurando resolver os efeitos e não as causas. Sim. A tempestade não era a causa foi a desobediência. Quanto que se perde de tempo, de dinheiro, de vidas, pensando só nos efeitos. Discutindo o problema e não a resolução dele, né? Tá, tudo bem, vamos fazer uma reunião para falar sobre o problema? Não, vamos fazer uma reunião para ver quais são as opções que temos para resolver o problema. Juninho. Ô, Cláudio, eu queria fazer uma observação. Pode fazer. Também. Os dois pecados aí de Davi e o de Jonas são bem diferentes. E o de Davi é mais exposto, então fica mais à mostra e a gente tem mais facilidade, talvez, de lidar com esse tipo de pecado no arrependimento, quando a gente é cristão. Sim, bom. No caso de Jonas, é um pecado ainda mais perigoso, na minha opinião. Por quê? O da omissão, da desobediência, talvez esse é um que a gente tem mais dificuldade de aceitar e de ver que a gente está fazendo, né? Aí, a hora que ele foi perceber isso, já estava numa situação no fundo do abismo mesmo, assim, né? Talvez, não que seja mais fácil, é mais fácil de você ver, mas não de se arrepender, no caso, assim, né? Do de Davi. Posso ler? Sim, pode. Salmo 51, 12 e 13, né? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores converterão a ti. Gente, olha, preste muita atenção na leitura. Lê de novo, Juninho. Restitui-me a alegria da tua salvação. Pausa. Davi errou, reconheceu o erro. Restitui-me a alegria da salvação. Eu acho que foi o pastor Samuel, se eu não estou enganada, em uma das aulas dele, que falou que quando ele estava dormindo no porão, acho que foi, se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Quando ele estava dormindo, era porque ele já estava entregue, o desânimo, mostrava assim, um coração desanimado e tudo mais. Davi passou por isso, sabia disso, e o que ele pede ao Senhor? Senhor, restitui-me então essa alegria. É como se dissesse assim, o meu coração está triste. O meu coração está triste em perceber tudo isso. E de mim, por mim mesmo, eu não consigo me levantar daqui. Eu não consigo olhar e visualizar o futuro, o meu futuro. Eu acho que daqui para frente está tudo negro e escuro. Então, eu preciso que o Senhor restitua essa alegria no meu coração. Continua. Sustenta-me com o espírito voluntário. Sustenta-me. Ou seja, eu não tenho mais força para ficar de pé. Eu não consigo mais sozinho. Eu não tenho condições. Eu preciso que o Senhor me sustente. Me sustenta. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. A partir do momento que o Senhor me restituir a alegria da salvação e me sustentar, eu vou usar isso que aconteceu comigo,
esse mal que eu causei para tudo isso, para mostrar para os outros que também transgrediram o que o Senhor é capaz de fazer. Eu vou transformar essa situação que me sobreveio para a tua honra e a tua glória, para que outros percebam a tua graça, que alcança e encobre multidão de pecados. Aí a gente percebe a diferença entre dizer, jogue-me ao mar e restitui-me a alegria, e eu vou usar essa situação para te servir na vida de outras pessoas que também caíram em situações assim, e eu vou mostrar a sua grandeza para eles. E a minha vida vai ser um instrumento de bênção, e não de jogue-me ao mar. Aí vem a grande diferença entre a atitude diante do erro. E você, diante dessa culpa, não fala. Se alguém quiser falar. Diante dessa culpa, como que você agiu? Se é algo que já passou, como que você agiu? Qual foi a sua atitude diante de Deus e diante das pessoas a quem você prejudicou? Ou se você está vivendo o processo agora, a partir de hoje, diante dessa situação e essa tempestade que se levantou por sua culpa, qual vai ser o seu posicionamento? O filho que é rebelde porque você é negligente e omisso, o casamento que não vai bem porque você se calou igual Adão fez e deixou que Eva caísse em tentação, qual é a sua postura? Qual que vai ser o seu posicionamento? Já que não tem mais jeito, vamos deixar do jeito que está? Não, Senhor, me fortalece, me sustenta, me redireciona, e eu vou fazer diferente a partir de agora. E a situação não só, assim como eu errei e prejudiquei outros, eu vou agora fazer aquilo que o Senhor quer e vou ajudar outros. Que Davi se propôs a ajudar outros. Davi se arrepende e segue em frente. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Davi se arrepende e segue em frente não segue de qualquer jeito. Não é assim, vamos varrer para debaixo do tapete e fazer que nada aconteceu. Não. Davi confessa, se arrepende e restaura. Não é fazer de conta que nada aconteceu e está tudo bem. Não. Sua oração, de Davi, demonstrou esperança em relação ao futuro. Isso não é o meu fim. Essa tempestade não vai acabar comigo. Esse problema que eu causei não é o meu fim. Há um futuro onde eu posso ainda ser bênção na vida de outras pessoas. Em ser totalmente restaurado por Deus, de maneira que pudesse voltar a ser instrumento de bênção. Do coração, essa frase eu achei tão legal, eu estou olhando a hora porque eu já estou no meu finalzinho. É do livro Palavras Ipsilite do Pastor, que diz assim: do coração dos mares, diretamente para o coração de Deus. Jonas foi do profundo abismo do mar, não o abismo geográfico, mas e na oração dele ele fala do coração dos mares. Então ele saiu do profundo do coração dos mares direto para o coração de Deus, um coração de graça, de amor e de bondade. E a ordem que Deus dá ao peixe é que coloque ele de volta na terra, aonde ele estava antes de pegar o barco, não necessariamente na mesma cidade, mas de volta à terra. E uma vez de volta à terra, Deus fala de novo. Deus fala de novo. Vá para Nínive. Ele poderia simplesmente dizer assim: que criatura rebelde, desobediente, mando fazer uma coisa, faz outra completamente diferente, vou deixar ele dentro de Nínive e ele agora vai ter que obedecer. Deus não coloca, tira de onde está e vai lá e fala com ele de novo. Irmãos, eu não creio, porque eu vivi e vivo muitas situações e sei que Deus não é um Deus que fala uma única vez e não se revela uma única vez. Não foi só na sua conversão que Ele falou com você, porque a ideia desse Deus é ter relacionamento, é para que essa conversa seja constante, para que seja todos os dias. E mesmo quando a gente não busca, Ele nos atrai com a sua corda de amor.
E ele quer isso constantemente. Essa intimidade com ele precisa ser direto, porque ele não deseja que nenhum dos seus filhos permaneça em nenhum abismo de culpa. Ele quer, sim, que você reconheça o seu ato, reconheça o que você fez e traga isso aos pés do Senhor, para que Ele possa trazer ao seu coração a alegria da salvação, te sustentar ao ponto de você levar a outros essa mensagem de Cristo. Que assim como você pôde ser restaurado, o outro também pode. E o outro vai ver em você a graça manifesta de Deus na sua vida, ao ponto de dizer assim: se Deus foi capaz de transformar esse, Ele também tem o poder de transformar essa. E é a esse Deus que eu também quero servir. Então, o que você fez não é o fim. Talvez seja o início do seu ministério. E ministério não necessariamente aqui na igreja, mas de levar isso para outros, de levar isso para outras pessoas. Alguém quer falar mais sobre isso? Porque a gente vai entrar no segundo, que eu tenho acho que 8 minutos só. Vou morrer. Se a gente for observar a mensagem de Jonas, que Jonas entregou, ela não começou a fazer efeito a partir do momento que ele decide obedecer, né? As pessoas não se convertem a Cristo a partir do momento que ele vai a Nínive e prega. A partir do momento que, em desobediência, no barco, ele declara quem é o Deus dele e pede para ser lançado no mar, e o mar se acalma, os marinheiros percebem que o Deus dele é o Deus verdadeiro e faz voto a esse Deus, ainda em desobediência, ainda em rebeldia, ainda fugindo de Deus. Depois de 3 dias e 3 noites, ele é vomitado na terra firme. Deus fala novamente com Jonas. Jonas 3:2. Quem está com ela já aberta? Que consegue ler mais rápido. Jonas, ele primeiro pede para ser lançado ao mar, depois ele vai e obedece, mesmo obedecendo, todo o povo proclama o jejum,
Deus não destrói o povo depois que tudo... Gente, aquela terra viu um dos maiores avivamentos. Toda a cidade fez jejum. Toda a cidade. Qual é a pessoa que trabalha, que gasta a sua vida para Cristo, que vai ver a conversão de todo um povo e não vai ter o coração feliz por isso? Jonas. Ele ainda ficou bravo. Ele, mais uma vez, ele pediu a morte. De novo, antes para os marinheiros, me lance ao mar, depois para o próprio Deus. Melhor que eu morra. A conversão das pessoas não comoveu o coração de Deus, não comoveu o coração de Jonas, comoveu o de Deus e não comoveu o coração de Jonas. Nem pelo fato dele ter sido o próprio mensageiro daquilo, que Deus o escolheu para trazer aquela mensagem, para trazer tantos frutos, e mesmo assim o coração dele não se alegrava. Por quê? Ele obedeceu? Obedeceu, sem amor. Vou fazer porque você está me mandando fazer, mas o meu coração não está aí. Vou para a igreja? De tanto que o pastor fala que é para estar na igreja e não no culto online, mas o meu coração não está lá. Vou servir as mulheres porque eu faço parte e tenho que estar, mas não amo isso. Vou estar na recepção porque pelo menos eu tenho um cargo para na igreja, mas não gosto. Estou no louvor porque sei tocar, mas quando eu estou aqui o meu coração não está junto. Prego porque tenho o dom para isso, falo bem, mas meu coração está tão afastado de Deus, que a mensagem bate lá, mas não consegue penetrar aqui. E os frutos que isso causa, porque a palavra de Deus não volta vazia, e se for para usar um jumento, como ele usou até nós, ele vai usar, e gera a transformação que ele quer gerar, e o povo colhe o benefício, e Jonas não. E aí o maior prejudicado nessa situação toda não é o povo, e sim o próprio Jonas, que serviu em obediência, mas não em amor. Cuidado com o que você anda fazendo. Jonas deseja a morte por uma obediência sem amor, mesmo com tamanho avivamento que aconteceu em Nínive. Era isso daí. Quando o coração já não está mais lá, o que move as nossas ações? O que faz você fazer o que você faz? O que te move? Eu tenho muito cuidado e preocupação em todas as questões, mas principalmente quando se refere à obra do Senhor, o que me motiva a fazer. Porque por mais, assim como Jonas, por mais belo que seja o resultado, por mais sucesso que o resultado tenha, se o que me motivou foi para que tudo corresse bem, como estava desde o início, mas o meu coração não estava alinhado com o coração de Deus, e se eu não fiz isso por amor àquelas almas a quem eu servi, para ser entregue ao meu Deus a quem eu amo, o evento ou a situação vai ser bem sucedida, mas o seu coração não. Todo mundo vai ser abençoado, menos você. Menos você. Porque Deus sonda o coração. E Ele observa as motivações. O que te motiva a fazer o que você faz. O que te leva para onde você vai. Por que você faz o que você faz? Porque senão, o que você faz vai ser muito bom, mas você nunca vai encontrar satisfação em Deus, porque você faz da forma que não deveria fazer. O que te motiva talvez seja aparecer, reconhecimento, aplausos, mas não o crescimento do reino, da forma que deve ser. Ame mais ao Senhor. Jonas fez o que tinha de fazer, mas em nada se alegrou com isso. Termina tudo. Foi a melhor viagem missionária, um grande avivamento, e ele sai de lá triste, querendo morrer. Ele fez o que Deus queria, mas ele não foi
quem Deus queria que ele fosse. Erivan, 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ele fez o que Deus queria, mas ele não foi quem Deus queria que ele fosse. Você está fazendo o que Deus quer que você faça, mas você não é quem Ele quer que você seja? Você serve muito bem à igreja e muito mal a Ele? Como está seu tempo com Ele? Como está a sua intimidade com Ele? Até quando você ora, o que te motiva a orar? O que te motiva a orar? Quando você lê a Bíblia, o que te motiva a ler? Quando você serve na igreja, o que te motiva a servir? 1 Coríntios 13, 1, 3. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom das profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se eu tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Se você fizer tudo da melhor forma possível e melhor do que qualquer pessoa, e esse tudo não tiver motivado pelo amor que você tem por Deus, pela sua obra e o que Ele quer fazer com você, não serve para nada. Cássio, ora ao Senhor agradecendo por ela. Sempre quis dizer isso. A produção... Qual a maior prova de amor de Cristo? Ainda tem um chocolate. Qual a maior prova de amor de Cristo? Entregar o seu filho na cruz. Maior prova de amor. Entregar o seu filho na cruz. Completa para ganhar o chocolate. E hoje à noite o que é que nós vamos fazer? Que relembra esse ato maior de amor. Então não venha porque é um ritual e porque dizem que você tem que vir. Venha consciente de que Ele morreu na cruz por você e é dia de relembrar isso até que Ele volte para te resgatar novamente. Celebre a ceia hoje à noite como talvez nunca você fez, não por obediência, mas em amor. Deus abençoe.